E aí pessoal, tudo bem? Continuando com nossas videoaulas, vamos aprender a fazer operações matemáticas básicas. Os operadores usados para fazer essas operações são os que você já conhece: mais para adição, menos subtração, asterisco para multiplicação, barra para divisão, que aqui no MATLAB a gente chama de divisão à direita, porque também tem a divisão à esquerda, que a gente vai ver nos próximos vídeos. E temos o acento circunflexo para potenciação. Para fazer cálculos é como se fosse uma calculadora, então ficaria um exemplo aqui: 4 vezes 3, 4 vezes 4, mais 3, menos 6, dividido para 3, elevado ao quadrado. E muita atenção para os símbolos, porque tem a precedência também. Aqui no MATLAB, o circunflexo tem precedência maior, então ele faz primeiro o circunflexo, para depois fazer ou multiplicação ou divisão, e só no final ele faz subtração e adição. Se você quiser, por exemplo, fazer primeiro a subtração, você coloca um parênteses, que ele vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, depois para potenciação, depois multiplicação ou divisão e assim por diante. A coisa muda um pouco para multiplicação, divisão e potenciação de vetores. A gente não vai usar operações matriciais aqui. Quando a gente fala em multiplicação de vetores, a gente quer dizer multiplicação elemento a elemento. Como assim? Se eu quiser multiplicar o A pelo B, os dois vetores, eu vou multiplicar 1 vezes 4, 3 vezes 5 e 2 vezes 7, e não multiplicação matricial. Para fazer essa multiplicação elemento a elemento, a gente coloca um ponto antes dos operadores. Então ficaria assim: se a gente quiser calcular A vezes B elemento a elemento, a gente usa A ponto vezes B. Ele faz a multiplicação elemento a elemento. Para divisão, da mesma forma, A ponto divisão B. Para potenciação também, e assim por diante. A questão de somar não interfere. Soma, subtração não interfere. O que vai interferir é apenas multiplicação, divisão e potenciação. A gente também pode multiplicar, dividir, elevar a potência, subtrair, somar um escalar de um vetor. Como a gente faz isso? A gente escolhe aqui C recebe 1 mais A. O A é meu vetor 1, 3, 2. Quando eu faço isso, ele soma 1 a cada elemento. Com subtração, a mesma coisa, 2 menos A. Você não precisa usar o ponto. Para multiplicação, 2 vezes A. Ele faz a multiplicação, você não precisa de ponto. Agora, para divisão, você vai precisar colocar um ponto antes. 3 pontos dividido para 4. A. E se você colocar só 3 dividido para A, ele não vai deixar você fazer essa divisão. Para colocar também 3 elevado ao vetor. Esqueci o sinal. 3 elevado ao vetor. Ele pega o 3 e eleva o 3 a cada elemento do vetor. Então aqui é 3 elevado a 1, 3 elevado a 3 e 3 elevado a 2. Você também pode pegar, como a gente tinha feito antes, né? Elevar a 3. O ponto não interfere quando você fizer multiplicações, divisões ou potenciação de escalar. Então é bom sempre usar, porque você está fazendo sua programação e dá erro por causa que você esqueceu um ponto quando for fazer operações com vetores. E aí você passa muito tempo procurando o erro e quando vai perceber é por causa de um ponto apenas. Então se você colocar o ponto antes, você tira a possibilidade desse erro. E no mais é isso, pessoal. Até a próxima.